Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Vocês já ouviram falar de José Miguel Batlle, o El Padrino, o chefão cubano que desafiou a máfia italiana e construiu um império de milhões que abalou o submundo? De confrontos lendários nas ruas a um cassino no Peru, ele viveu uma vida que parece tirada de um filme de Hollywood. Mas será que ele era um mestre estrategista ou apenas um homem que foi longe demais? Fiquem até o final para descobrir como esse império desmoronou em uma reviravolta épica. Inscrevam-se agora, ativem o sininho, deixem seu like, cliquem no botão Hyper para apoiarem o canal e trazer mais sagas como essa. Agora, vamos mergulhar nessa história, que é puro roteiro de Hollywood, mas 100% real. Bora pro vídeo. Se eu perguntasse qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando menciono a máfia cubana nos Estados Unidos, a maioria certamente responderia o filme Scarface, com Al Pacino. Quem conhece um pouco mais sobre a história do submundo, lembraria daqueles comerciantes ilegais, cujas disputas, nos anos 1980, quase transformaram Miami em um cenário de louco. No entanto, poucos mencionariam José Miguel Batlle e a organização conhecida como A Corporação. Foram eles que, de fato, receberam o título que muitos associam à máfia cubana. Batlle começou sua trajetória em Nova York, como dono de uma pequena loteria clandestina, um esquema popularmente chamado nos Estados Unidos de Numbers Game. A partir daí, ele ascendeu até liderar uma organização que contava com cerca de 2.500 integrantes. A corporação movimentava milhões de dólares por semana, competia de igual para igual com grupos mafiosos italianos, construiu cassinos pela América Latina e, no submundo organizado cubano, tornou-se uma referência, até mesmo para os já mencionados contrabandistas de substâncias ilegais vindos de Cuba. E se você quer conhecer a história da mais poderosa gangue cubana que já atuou nos Estados Unidos, então se prepare para descobrir quem foi a corporação, uma verdadeira potência clandestina. Nossa história de hoje começa na cidade cubana de Altos de Angol, onde José Miguel Batlle nasceu em 1929. Foi ali que ele concluiu seus estudos e, aos 19 anos, ingressou na Força Policial Nacional. Após 1 ano e meio de serviço, ele foi transferido para Havana, onde passou a atuar como investigador em uma unidade especializada no combate aos jogos de azar. Naquela época, a polícia de Havana tinha uma reputação bastante duvidosa. Muitos agentes sustentavam suas famílias com os pagamentos que recebiam de bordéis, casas de jogos, boates e outros estabelecimentos de entretenimento. Esses locais pagavam para poder operar tranquilamente, sem interferência das autoridades. Batlle, ao contrário do que vemos nos filmes de Hollywood sobre policiais corajosos, não tentou mudar esse sistema. Muito pelo contrário, ele soube se encaixar perfeitamente nele. Em poucos anos, deixou de ser apenas um coletor de propinas de pequenos negócios para se tornar o homem responsável por entregar pagamentos diretamente dos cassinos de luxo ao palácio do presidente Batista. Essa posição fez com que José Miguel circulasse entre as mais altas esferas da máfia organizada, onde soube construir contatos importantes com bastante habilidade. Foi assim que ele se aproximou de Martin Fox, então dono do famoso e luxuoso clube noturno Tropicana, que havia feito sua carreira graças ao Bolita, um tipo de loteria clandestina, muito semelhante ao jogo dos números, que se popularizou nos Estados Unidos no início do século XX. E fique tranquilo, já já eu explico melhor como essa loteria funcionava. Martin Fox, por sua vez, apresentou José Miguel ao chefão da máfia de Tampa, Santo Traficante Júnior, para quem Batlle passou a atuar como informante, compartilhando dados valiosos que obtinha através dos registros policiais. Esse contato seria extremamente útil para Batlle no futuro, especialmente após sua mudança para os Estados Unidos. A vida de policial corrupto chegaria ao fim para José Miguel. Em 1959, com o avanço do movimento liderado por Fidel Castro e o início da Revolução Socialista em Cuba, ele foi transferido da unidade de combate ao jogo para o setor de fiscalização de trânsito. As propinas vindas dos cassinos deixaram de existir. Afinal, esses estabelecimentos foram fechados
e sua nova função estava muito longe de ser o emprego dos seus sonhos. Diante desse cenário, Battle tomou uma decisão definitiva. No final daquele mesmo ano, mudou-se para os Estados Unidos, em busca de novas oportunidades e longe do novo regime que se instalava em seu país natal. Lá, ele se estabeleceu em uma cidade de Nova Jersey chamada Union City, onde comprou um bar decadente e começou a pensar em como levar sua esposa e seu filho para junto dele. No entanto, seus planos tranquilos foram interrompidos com a notícia de que a CIA estava recrutando cubanos para uma operação militar com o objetivo de derrubar o regime de Castro. Rapidamente, ele conseguiu se inscrever como voluntário. Alguns meses depois, já estava em treinamento, em um acampamento secreto nas montanhas da Guatemala. A missão para a qual estavam sendo preparados ficaria conhecida como a Batalha da Baía dos Porcos, uma das derrotas militares mais humilhantes da história dos Estados Unidos. Não vamos entrar aqui nos detalhes do motivo desse fracasso, pois há muitas nuances que renderiam um vídeo à parte. O que importa para a nossa história é que essa invasão foi crucial para que Battle recebesse mais tarde o título não oficial de herói de guerra, algo que o diferenciaria positivamente dentro da diáspora cubano-estadunidense. O episódio que lhe rendeu essa honraria foi o seguinte: quando a brigada desembarcou e avançou um pouco mais para o interior da ilha, uma de suas unidades caiu em uma emboscada violenta. Um dos soldados conseguiu escapar do cerco e alcançou a unidade onde Battle estava. Ao ouvir o relato, José Miguel não pensou duas vezes. Saltou para o único caminhão disponível, levou consigo 2 companheiros, uma AK-47 e algumas pistolas, e partiu para resgatar os homens encurralados. Por um verdadeiro milagre, eles não apenas conseguiram chegar à linha de frente sem sofrer ferimentos, mas também resgataram com sucesso todo o grupo, embora naquele momento restassem apenas 11 homens. Apesar desse ato de heroísmo, o esforço não foi suficiente para mudar o rumo da operação. A brigada rebelde foi derrotada e os sobreviventes acabaram presos em Cuba. Eles passaram mais de um ano na prisão, até que Castro e Kennedy conseguiram negociar um acordo. Como resultado, Cuba libertou os prisioneiros e, em troca, recebeu dos Estados Unidos equipamentos agrícolas, medicamentos e alimentos. Muitos dos que participaram dessa invasão dedicariam depois suas vidas à luta contra o regime de Castro. José Miguel, embora também odiasse o líder cubano, preferiu manter os pés no chão. Mesmo ajudando financeiramente grupos contrários ao regime, sua prioridade sempre foi resolver os problemas mais imediatos. Quando foram repatriados para os Estados Unidos, todos receberam uma proposta: ingressar nas Forças Armadas estadunidenses. Sem saber exatamente o que fazer da vida, Battle aceitou a oferta e, finalmente, conseguiu trazer sua esposa e seu filho para morar com ele em solo estadunidense. Ele permaneceu no serviço militar por cerca de um ano, até decidir sair e retornar à Union City. Nesse momento, já havia vendido o bar e precisava encontrar uma nova forma de sustentar a família. Foi então que surgiu uma oportunidade: entrar no negócio do Bolita. Seu velho amigo Angel Muga, que havia servido com ele tanto na polícia de Havana quanto na mesma brigada que desembarcou em Cuba na Baía dos Porcos, fez a proposta. Queria que Battle se tornasse seu sócio na administração de uma pequena casa de apostas de Bolita. Sem muitas outras opções à vista, José Miguel aceitou a oferta do antigo companheiro. Mal poderiam imaginar, naquela época, que esse modesto empreendimento seria o ponto de partida para a criação de uma das mais poderosas organizações cubanas dos Estados Unidos. Mas afinal, o que é a Bolita? Traduzindo literalmente, a palavra significa bolinha. A origem desse jogo de apostas remonta à primeira metade do século XX e está diretamente ligada à Loteria Nacional de Cuba. O sistema era simples. Dezenas de pequenas bolinhas, cada uma com um número diferente, eram colocadas dentro de um saco. Depois, uma dessas bolinhas era sorteada e quem tivesse apostado naquele número se tornava o grande vencedor do dia. Como nem todos conseguiam arcar com os custos para participar da Loteria Nacional, especialmente as pessoas de baixa renda, apostadores espertos começaram a organizar apostas paralelas, cobrando valores muito mais baixos do que os exigidos pela loteria oficial. E assim nasceu a Bolita, um jogo acessível, onde qualquer pessoa, até mesmo os moradores mais pobres de Havana,
podiam tentar a sorte apostando apenas alguns pesos. Com o tempo, a Loteria Nacional de Cuba deixou de ser a única forma de definir o número vencedor. Na maioria das vezes, os resultados da bolita passaram a ser baseados nas corridas de cavalos realizadas no hipódromo, o que tornou o sistema ainda mais dinâmico e popular. Nesse sistema, cada operador da bolita determinava por conta própria como o número vencedor seria escolhido. Alguns usavam sorteios com até 100 números, outros chegavam a 500, e os mais ousados permitiam apostas com até 1000 números. Consequentemente, o valor que o apostador receberia em caso de vitória era multiplicado conforme a quantidade de números disponíveis. Ou seja, se fossem 100, 500 ou até 1000 opções, o prêmio seguia na mesma proporção. E como a aposta mínima correspondia ao valor mais baixo da moeda cubana, praticamente todos os moradores dos bairros mais pobres jogavam bolita, de pessoas marginalizadas até as vovós do bairro. Afinal, com apenas um peso, que não comprava quase nada, por que não arriscar transformar isso em 500 ou até mesmo 1000 pesos? A bolita se transformou em uma verdadeira paixão nacional entre os menos favorecidos. As pessoas criavam sistemas inteiros para tentar escolher o número certo. E, inclusive, surgiram apostadores esotéricos que elaboravam livros especializados, chamados de livros de sonhos, que ajudavam a interpretar sinais e definir em qual número apostar. Na década de 1960, com a fuga em massa de cubanos para os Estados Unidos, fugindo do regime de Castro, diversas características culturais também cruzaram o mar. Entre elas, o amor pela bolita. Mais cedo ou mais tarde, surgiria alguém para suprir essa demanda crescente. E esse alguém foi José Miguel Batlle. Quando aceitou a proposta do colega para se tornar sócio na operação da bolita, ele logo percebeu que o negócio ainda era extremamente pequeno e sem chance de crescer rapidamente. Isso porque, por mais simples que pareça, tudo dependia de duas coisas essenciais: dinheiro e contatos. Antes de pensar em expandir, era necessário ter boas ligações com a polícia e com políticos para que o empreendimento não sofresse com constantes batidas e fiscalizações. Além disso, eram necessários fundos para cobrir os prêmios. Quanto maior a quantidade de apostas, maior também a chance de que o número sorteado resultasse em um pagamento gigantesco. Foi nesse momento que as conexões cubanas de Batlle se mostraram extremamente úteis. Ele entrou em contato com um velho conhecido, Santo Traficante Júnior, uma figura influente no submundo, e marcou uma reunião. Durante o encontro, Batlle expôs seu plano. Queria construir um grande negócio da bolita dentro das comunidades cubanas que viviam em Nova York e em outras cidades. Porém, para que isso fosse possível, precisava da ajuda da Cosa Nostra. Batlle propôs um acordo. Pagaria uma porcentagem mensal de seus lucros e, em troca, queria duas coisas: proteção contra ações das autoridades e apoio financeiro para cobrir eventuais prêmios muito altos. Santo Traficante ouviu atentamente e garantiu que conversaria com os chefes locais, mas deixou claro que a decisão final não cabia a ele. Após isso, mais duas reuniões foram realizadas. Uma dessas reuniões foi com Sande Cavalcante, que na época liderava a família local de Nova Jersey. A outra aconteceu em Nova York com Anthony Salerno, representante da família Genovese. Santo Traficante participou de ambos os encontros e auxiliou Batlle nas negociações para firmar a parceria com essas organizações. Assim, foi lançada a base para a criação da chamada Corporação. Com o apoio da máfia, a organização de Batlle começou a crescer de forma acelerada. Digo, organização de Batlle, porque seu sócio, aquele que o havia convidado para o negócio, não aguentou a pressão e, pouco a pouco, foi ficando para trás até desaparecer completamente do ramo. Batlle, por outro lado, montou uma operação da bolita impressionante em poucos anos, espalhando seu alcance pelos bairros cubanos de Nova York e Union City. O sistema funcionava como uma empresa legítima de verdade. No topo da hierarquia estava Batlle. Logo abaixo dele, vinham os banqueiros, as pessoas responsáveis por administrar uma ou mais casas de apostas. E os banqueiros, por sua vez, tinham muitos funcionários sob seu comando. Primeiro, havia o grupo que cuidava da coleta das apostas. Entre eles estavam os corretores,
que aceitavam as apostas diretamente nas ruas, e também os chamados escriturários, que trabalhavam em apartamentos especiais, onde os corretores entregavam as apostas e recebiam o dinheiro. Depois, vinha o time dos contadores, que mantinham o controle de todas as finanças da organização, cuidando desde o pagamento dos salários dos membros da gangue até o repasse de propinas para políticos e policiais. Por fim, existia o bloco de poder. Esses caras eram responsáveis pela segurança da operação. Eles eliminavam quem tentasse abandonar a organização, protegiam os corretores contra assaltos, faziam a segurança dos escritórios e, o mais importante, cuidavam do transporte do dinheiro, das casas de apostas até os contadores e depois para os depósitos secretos. Esse sistema complexo gerava uma receita de cerca de $50 mil por dia para os donos. Será que todo esse dinheiro ia direto para o bolso de Battle? Claro que não. Era preciso pagar todo mundo, garantir a fatia combinada com a máfia e, principalmente, manter políticos e policiais satisfeitos para evitar problemas. Então, Battle pagava para o chefe de polícia de Union City, Herman Bolt, que o protegia junto ao prefeito da cidade, William Musto, que também recebia dinheiro da corporação. Essas conexões tornaram José Miguel um homem muito influente na cidade, e ele ainda aprofundaria sua entrada na política local, ajudando várias pessoas a conquistarem cargos importantes. Porém, nem mesmo essas relações conseguiram impedir que Battle fosse perseguido pelas autoridades. Assim que o negócio da bolita começou a chamar a atenção pública, o FBI passou a investigar José Miguel e sua organização. Eles trabalharam no caso por cerca de 4 anos e, em 1970, finalmente entregaram tudo ao Ministério Público. O julgamento começou em julho daquele ano, com 14 pessoas, incluindo Battle, acusadas de conspirar para organizar jogos ilegais. José Miguel pagou fiança e fugiu para a Espanha. Não se sabe exatamente o que ele pensava na época, mas Battle não ficou lá por muito tempo e acabou voltando para os Estados Unidos. Essa decisão gerou uma nova acusação por fuga da justiça. Por sorte, a lei conhecida como RICO só foi aprovada meses depois das acusações terem sido apresentadas. No total, Battle enfrentou uma pena de 6 ou 7 anos pela lei RICO, mas poderia ter pegado até 30 anos. No fim, ele passou apenas 18 meses na prisão, graças aos seus advogados que negociaram uma boa redução da pena em troca de uma confissão. Enquanto isso, do lado de fora, os primeiros problemas sérios começaram a surgir dentro da gangue, dando início a uma disputa cubana que não se resolveu sem centenas de balas e dezenas de quedas. José Miguel, como líder da corporação, era contra o comércio de entorpecentes. Ele acreditava que a bolita, embora rendesse menos, era uma atividade mais segura a longo prazo. Mas nem todos concordavam com ele, especialmente seus 2 irmãos, Gustavo e Pedro, que estavam envolvidos no contrabando em Miami. Depois que Gustavo foi preso, Pedro se mudou para Nova York, onde, sem o conhecimento do irmão mais velho, continuou o negócio ao lado de outro membro da organização, conhecido pelo apelido de Ernestico. Esse personagem também será importante na continuação da história, então vou apresentá-lo rapidamente. Ernestico era um rapaz que mal tinha atingido a maioridade. Ele conheceu Battle pela primeira vez na Espanha, onde foram apresentados por conhecidos em comum. O padrino, como José Miguel viria a ser chamado, criou um certo apego pelo jovem. Ernestico, sob todos os aspectos, era o candidato perfeito para o papel de gangster. Battle o convidou para trabalhar para ele, e ele aceitou. De volta à Espanha, Ernestico cometeu sua primeira eliminação para a corporação. Quando José Miguel retornou a Nova York com Ernestico, ele rapidamente encontrou afinidade com Pedro, e juntos começaram o contrabando. No começo, a parceria deu certo. As mercadorias vendiam bem, o dinheiro entrava, e não havia muita concorrência. Mas aí apareceu um gangster chamado Paolo, que veio para Nova York vindo direto de Miami. Ele tinha uma tensão territorial com os irmãos Battle e, ao se instalar perto de Pedro, acabou reabrindo velhas feridas. O conflito explodiu de novo. Tudo piorou quando os homens de Paolo começaram a vender no território de Pedro. Ernestico reagiu acabando com esses caras e tomando uma mercadoria avaliada em $20 mil.
Isso aconteceu pouco antes de José Miguel sair da prisão, e ele ficou furioso ao descobrir que não só Gustavo já estava preso por causa desse negócio, como poucos anos antes, ele e Pedro quase tinham sido eliminados em Miami num conflito parecido. Battle ordenou que Pedro parasse imediatamente e ficasse na dele por um tempo. Mas, mesmo largando o contrabando, ele não conseguiu parar de se envolver em festas, e isso acabou destruindo-o. Houve um tiroteio em um bar onde Pedro estava, e Lulu, irmão de José Miguel, foi dado de baixa. De um lado, o padrino estava tomado pela dor, e do outro, consumido por um desejo de vingança que o acompanharia por muitos anos. Porque Paolo era, na verdade, um filho da mãe extremamente sortudo. A vingança começou quando Battle contratou seus 2 melhores sicários, Ernestico e Chino Acunha, para eliminar o alvo. Os 2 passaram meses caçando Paolo. Nesse período, eles amassaram umas 2 dezenas dos capangas dele e mandaram para o outro mundo quase o mesmo número. Finalmente, conseguiram descobrir onde Paolo estava. Ele se encontrava com seus últimos parceiros em certos dias, num parque. Foi lá que os sicários foram. Paolo viu que estavam chegando e tentou fugir. Na perseguição, conseguiram atirar nele, mas a polícia chegou rápido demais e eles não puderam dar um tiro certeiro. O resultado? Paolo foi levado para o hospital com vários ferimentos na perna, que depois precisou ser amputada. Logo depois, ele foi preso pela queda de Pedro Battle, e José Miguel ainda faria mais uma tentativa de acabar com ele, que vamos contar daqui a pouco. Mas, por enquanto, outro problema começava a surgir para o padrino. Depois da queda de Pedro, Ernestico começou a sair do controle. Ele não podia mais vender coca, e o dinheiro que recebia como soldado da organização era claramente insuficiente. Então, passou a pressionar Battle para ser promovido a banqueiro. José Miguel acabou cedendo e o nomeou, mas ele não se saiu bem na função, acumulando prejuízos. Por isso, o padrino o tirou do cargo. Ofendido, Ernestico decidiu seguir seu próprio caminho e começou a usar sua fama de sicário para pegar grandes empréstimos com outros banqueiros e não pagar ninguém. Até que deu de cara com um que simplesmente o mandou embora. Foi aí que uma ideia terrível surgiu na cabeça de Ernestico: raptar o banqueiro e pedir resgate para a organização. Mas o rapto fracassou. Os banqueiros reconheceram o rosto de Ernestico, e a queda que deveria pagar essa dívida também não rolou. Os outros banqueiros, então, marcaram uma reunião para comunicar a situação ao padrino. Todo mundo sabia que Ernestico era como um filho adotivo para José Miguel, e tinham medo de falar sozinhos. O padrino ouviu os homens e concordou. Ernestico tinha que cair. A primeira tentativa de eliminação foi em Nova York, mas falhou. Depois, Ernestico fugiu para Miami, onde levou mais alguns tiros, sem sucesso. As balas acertaram em seu antebraço. Foi quando José Miguel decidiu agir pessoalmente. Com os melhores sicários da organização e apoio do submundo cubano local, ele foi para Miami. Descobriram o esconderijo novo de Ernestico, e lá foram eles. O próprio padrino colocou uma bala entre os olhos de seu filho adotivo. Ernestico estava no apartamento com a namorada, Edia Fernandes, quando o atentado aconteceu. Por um verdadeiro milagre, Edia saiu ilesa. A polícia a encontrou em uma poça de ketchup humano e a levou imediatamente para o hospital. Ela se tornou a primeira testemunha no julgamento da queda de Ernestico. A segunda foi Charlie Hernandes, amigo próximo de Ernestico e envolvido em vários roubos a banqueiros da Bolita. Lógico que ele seria o próximo alvo. Para salvar a própria pele, Charlie começou a colaborar com a polícia. Ele contou tudo sobre a tentativa de eliminação, apontando Battle como o principal suspeito e identificando Chino Acunha como um dos sicários. Por medo, ele não falou nada sobre o envolvimento direto de José Miguel. Durante a investigação, outros depoimentos surgiram, confirmando as versões dos 2 principais testemunhos, e também provaram a participação pessoal de José Miguel na execução. O caso parecia fechado. 30 anos de prisão na certa. Seria o fim da história do padrino cubano antes mesmo dela começar. Mas aí, os advogados dele encontraram uma brecha mínima na sentença. Eles recorreram, alegando que o texto da condenação era muito vago. Dizia que o réu conspirou com Chino Acunha ou outras pessoas desconhecidas.
Essa palavra ou deixava tudo ambíguo. Não dava para saber se ele conspirou com a Cunha ou com outra pessoa. Se a sentença usasse e no lugar de ou, não haveria dúvidas. Esse detalhe deu aos advogados a chance de fazer a defesa reavaliar o caso. Eles foram até o promotor e ofereceram um acordo: retirar a acusação de assassinato, e José Miguel se declararia culpado por mandar matar. Os promotores aceitaram, mas o que eles ainda não sabiam era a sorte que Battle teria com o novo juiz, um magistrado muito mais cooperativo. No julgamento seguinte, ao invés dos 30 anos, ele recebeu apenas liberdade condicional. E mesmo sem punição, tudo aquilo mudou o Battle. O Bolita já dava muito dinheiro. Ele tinha políticos de toda a cidade na palma da mão. E a lei simplesmente não conseguia alcançá-lo. Não importava o que ele fizesse. Isso transformou o ex-policial corrupto e herói da Baía dos Porcos num chefe do submundo implacável. E em pouco tempo, todo membro da sua organização sentiria o peso dessa transformação. Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais! Enquanto o julgamento da queda de Ernestico acontecia, Battle já estava preso há mais de 2 anos. Nesse período, quem comandava a organização por fora era seu filho, Miguelito, junto com o único banqueiro judeu do grupo, Abraham Rides. Abraham era amigo antigo de José Miguel, e foi ele quem o apresentou ao negócio da Bolita. Logo mostrou ser um gestor excepcional, com um domínio preciso das finanças. Por isso, quando Battle foi preso, ele pediu ajuda a Abraham para cuidar da corporação junto com Miguelito. Mesmo com quase 20 anos de diferença entre eles, os dois se entendiam perfeitamente. Ambos tinham a mesma visão: tirar a organização das ruas e levá-la para o mundo legal. Foi nesse período que começaram a montar uma rede de empresas legítimas, focadas no comércio e na indústria da moda. Essas empresas seriam os últimos pontos de apoio para transformar o dinheiro da Bolita em renda lícita. O sistema financeiro da organização funcionava assim. O dinheiro arrecadado com a Bolita era investido em empresas de fachada abertas para terceiros em paraísos fiscais, como Panamá ou Antilhas. Essas empresas emprestavam dinheiro para as empresas legítimas de Miguelito e Abraham, sediadas nos Estados Unidos. Depois, o dinheiro passava pelas empresas legais e saía completamente limpo, sem nenhum problema. A dívida com as empresas de fachada, claro, só existia no papel. Apesar de as finanças parecerem sólidas, o poder da corporação nas ruas começava a enfraquecer. Roubos de corredores, furtos internos e traições entre membros da organização aumentavam cada vez mais. Miguelito, por sua vez, frequentemente fazia vista grossa para esses problemas. E para piorar, um dos banqueiros, chamado Sleno Dávila, decidiu romper com o grupo. Ele se declarou banqueiro independente e passou a trabalhar sob a proteção da família Lucchesi. Pouco tempo depois, a organização de Sleno Dávila ficou conhecida como La Companhia e se tornou a segunda maior força do submundo cubano em Nova York. Quando José Miguel Battle saiu da prisão, ele não gostou nada do que encontrou. Montar um sistema de lavagem de dinheiro até que era importante, mas Battle estava muito mais preocupado com o que se falava da corporação nas ruas. Por isso, decidiu recuperar a reputação que a organização tinha antes de sua prisão. Naquele ano, além de Ernestico, vários outros homens que, de alguma forma, haviam ultrapassado os limites da corporação foram eliminados. Com isso, Battle reconquistou o respeito, mas um respeito baseado no medo, algo que havia sumido nos últimos anos. José Miguel começou fortalecendo o alcance da organização. Liderados pelo sicário conhecido como Lalo, os times de Battle começaram a executar missões punitivas para restaurar a autoridade da corporação.
Nos primeiros 3 anos de existência da equipe de Lalo, dezenas de pessoas foram dadas de baixa. Quem havia roubado a organização ou traído seus princípios recebeu a devida punição. E aqueles que, por qualquer motivo, não aprenderam com o destino dos antigos traidores, seguiram o mesmo caminho. Essa demonstração de poder era viciante para Battle? Sem dúvidas. Era a década de 1980 e a organização já trazia milhões de dólares continuamente há quase 20 anos. O número total de membros da organização ultrapassava os 2.000. Políticos e policiais estavam todos na folha de pagamento de Battle. Com um único telefonema, seu matador podia eliminar a pessoa certa, mas o ser humano é uma criatura estranha. Depois de conquistar praticamente tudo o que sonhava no início da sua jornada, Battle ainda queria mais. E no mundo dos gangsters, com base em várias biografias que já contei aqui no canal, essa sede por mais geralmente segue 2 caminhos: ou um aumento de riqueza, ou um aumento de poder. Para José Miguel, o que importava mesmo era o poder. Quanto mais ele comandava a corporação, menos tolerava qualquer desobediência. E isso começou a ter consequências graves. Até os membros mais antigos e leais da organização passaram a correr risco de serem atacados. Um dos exemplos mais claros desse desejo por poder foi a queda de Angel Muxica. Muxica foi quem havia apresentado Battle ao negócio do Bolita. No final dos anos 1980, Muxica saiu do negócio, recebendo $300.000 pelas lojas que tinha. Depois, foi para a Espanha tentar montar um negócio legal, mas acabou falindo. Quando voltou para Nova York, abriu uma pequena banca de bolita na Hell's Kitchen. Sabendo que estaria invadindo o território de Battle, foi pedir permissão a um velho amigo para voltar ao negócio. Na reunião, José Miguel foi extremamente cordial e convenceu Muxica de que poderia continuar a aceitar apostas. Mas assim que Muxica saiu, Battle ordenou a seus homens que abrisse um contrato para acabar com ele. El Padrino se sentiu ofendido pelo fato de Muxica ter aberto a banca antes de pedir permissão. Ele viu isso como um desafio à sua autoridade e eliminou seu velho amigo. O mesmo destino tiveram pelo menos mais 5 pessoas que começaram com Battle. Eles acreditavam que teriam um tratamento especial, mas Battle via isso como um desafio. Esse desejo insaciável por poder não se limitava à organização. Em Nova York, a corporação ainda precisava dividir território com várias outras famílias mafiosas. Além disso, havia a Cosa Nostra, que também comandava um jogo de números quase idêntico à bolita dos cubanos. Para evitar disputas territoriais, foi criado um acordo. Cada membro da organização não poderia abrir uma banca a uma certa distância da banca de outro membro. A regra foi seguida rigorosamente, até 1982. Nesse ano, a polícia fechou uma das bancas da La Compañía. Com a área livre, a corporação de Battle aproveitou para tomar o território. Mas La Compañía não aceitou essa invasão e reabriu sua banca no mesmo local. Assim, as 2 casas de apostas ficaram praticamente vizinhas, uma situação que gerou inevitáveis conflitos. Para resolver, marcaram uma reunião entre as partes. Conseguiram um acordo temporário, mas logo depois, uma das bancas da La Compañía foi incendiada. Em resposta, a corporação abriu uma banca no bairro da La Compañía, replicando o ataque. Outra reunião foi convocada, dessa vez com Isleno Dávila, Battle e representantes da família Lucchesi. Além disso, a família Genovese, que também fazia negócios com José Miguel, tentou acalmar os cubanos organizando outra reunião. Finalmente, em 1983, Genovese, Lucchesi, a corporação e La Compañía se reuniram. Mas nenhuma das reuniões conseguiu pacificar a situação. Pior ainda, logo após a última reunião, um membro da corporação foi assassinado. Os responsáveis foram identificados como membros da família Lucchesi. Aproveitando as discordâncias entre os boliteros cubanos, mesmo com as reuniões pacíficas, os Lucchesi continuaram a ocupar silenciosamente o território da corporação. Essa sequência de eventos acabou desencadeando uma série de incêndios em pontos de jogos de azar não autorizados. Battle não tinha medo de enfrentar a máfia italiana e, entre 1983 e 1985, travou um conflito direto contra ela. Essa disputa
resultou em várias perdas, incluindo a vida de 8 pessoas que não estavam envolvidas diretamente, e foi marcada por um número recorde de incêndios, algo nunca visto na história das organizações criminosas nos Estados Unidos. Durante esse período, mais de 60 pontos de jogos foram alvos de chamas. A situação só começou a se acalmar quando uma menina foi afetada por um desses incêndios. Esse incidente chocou a opinião pública, e os responsáveis decidiram reduzir as tensões. Não se sabe ao certo se houve negociações de paz, mas o conflito entrou em pausa após esse episódio. Nesse ponto, Battle já havia se mudado para Miami. Lá, ele criou uma espécie de fazenda, com uma área de mais de 90 mil metros quadrados. José Miguel, agora vivendo como um fazendeiro, contratou pessoas para trabalhar a terra e outras para cuidar da criação de animais, incluindo galos de briga. Enquanto isso, ele passeava pela propriedade, talvez relembrando sua infância em uma pequena cidade cubana. Além disso, em Miami, José Miguel, conhecido como El Padrino, acreditava que os operadores locais de jogos deveriam pagar uma parte dos lucros a ele, já que agora estava na cidade. O maior operador local, Oscar Álvarez, discordou dessa ideia. Para enviar um recado, José Miguel tentou intimidar Álvarez, mirando um de seus aliados mais próximos. Surpreendentemente, Álvarez não reagiu. Em vez disso, optou por abandonar o negócio e deixar Miami. Após isso, a maioria dos outros operadores passou a colaborar com a organização de José Miguel. Mas essa não foi a maior conquista de El Padrino nesse período. Ele conseguiu localizar o responsável pela morte de seu irmão Pedro, algo que parecia quase impossível. O que aconteceu em seguida parece mais um roteiro de comédia sombria do que uma história real. Após sobreviver a uma primeira tentativa de confronto, José Miguel ofereceu uma recompensa de $100 mil por sua captura. Rapidamente, pessoas se interessaram pela oferta. Mesmo estando preso, o alvo foi atacado, mas, incrivelmente, sobreviveu. A vida, sem dúvida, escreve os roteiros mais inesperados. Após esse episódio, ele cumpriu o restante de sua pena em um bloco de celas reservado para prisioneiros, cujos atos poderiam colocá-los em grande perigo dentro da prisão. Quando finalmente foi libertado, Battle tentou, sem sucesso, acertar contas com o responsável pela morte de seu irmão. Logo após sair, ele enfrentou um novo julgamento por um caso grave. Um homem em busca da recompensa de $100 mil encontrou Paolo na rua e iniciou um confronto. Houve uma troca de tiros e Paolo foi atingido no peito. Surpreendentemente, ele sobreviveu mais uma vez. No entanto, acabou preso por porte ilegal de arma. Após 2 anos na prisão, Paolo foi libertado e, novamente, se viu em um confronto com caçadores de recompensa. Dessa vez, ele saiu ileso, mas voltou para a cadeia por outra acusação de posse ilegal de arma. Ao ser solto, Paolo retornou a Nova York. Nesse momento, Battle já havia cancelado o contrato anterior e passou a tarefa para seu principal homem de confiança, Lalo Ponce. Lalo planejou tudo com precisão. Ele se escondeu na entrada da casa de Paolo, esperou o momento exato e, quando Paolo passou, agiu rapidamente, atingindo-o na cabeça. Paolo caiu, mas, incrivelmente, sobreviveu. O projétil, de alguma forma, não causou danos fatais. Frustrado, Battle decidiu tomar as rédeas da situação. Ele reuniu os melhores homens de sua organização, abordou Paolo do lado de fora de sua casa e o atacou com extrema força. Os médicos depois encontraram 11 marcas de projéteis no corpo de Paolo. Mesmo assim, após uma cirurgia complexa e dias em coma, ele permaneceu vivo. Nesse ponto, os rumores nas ruas já diziam que Paolo era intocável, quase como uma figura lendária. Esses boatos começaram a prejudicar a reputação da organização de Battle, que decidiu arriscar tudo para resolver a questão de uma vez por todas. Um homem foi enviado ao hospital onde Paolo estava internado. Ele entrou no quarto e, a curta distância, disparou várias vezes contra Paolo, mirando áreas vitais. Dessa vez, não houve milagre. A vingança de Battle estava concluída. José Miguel organizou uma grande festa em Miami, que durou quase uma semana. Ele e seus aliados celebraram intensamente, aproveitando momentos de alegria e declarando que, finalmente, seu irmão poderia descansar em paz. Mas essa era, provavelmente, a única razão para comemorar.
Nos bastidores, Battle vivia sob grande pressão. Ao se mudar para Miami, ele deixou a liderança da organização nas mãos de seu cunhado. A decisão não foi apenas para aproveitar sua mansão luxuosa sem as preocupações do dia a dia dos negócios, mas também para se afastar do conflito intenso com a máfia italiana, das disputas no submundo cubano e da operação de jogos de azar, que estava cada vez mais visível. As autoridades, diante de tantas atividades, começaram a prestar mais atenção ao problema do crime cubano. Battle, sendo uma figura central nesse cenário, atraía todos os olhares. Por isso, ele decidiu se estabelecer em Miami, assumindo a postura de alguém que havia deixado o crime para trás. No entanto, logo após o incidente com Álvarez, as autoridades receberam informações de fontes confiáveis de que José Miguel continuava suas operações na cidade. A notícia chegou rápido aos ouvidos de El Padrino, e ficou claro que sua tentativa de ficar fora do radar não deu certo. Era hora de planejar algo novo. Esse algo novo foi a oportunidade de abrir o primeiro cassino no Peru. A ideia surgiu quando um grupo de empresários de Lima procurou um conhecido de Battle, chamado De Villiers, em busca de um investidor. Eles garantiram que tinham contatos políticos para conseguir a autorização para abrir um cassino na capital do país. Em troca, pediram uma pequena participação no negócio. De Villiers apresentou a proposta a José Miguel, que aceitou com entusiasmo. O único desafio? Battle nunca havia gerenciado um cassino. Você pode pensar, qual é o problema? É só contratar especialistas e tudo se resolve. Em teoria, sim. E de fato, Battle contratou profissionais experientes, oferecendo bons salários e uma participação nos lucros para o gerente. Por um tempo, tudo correu bem. O gerente montou uma equipe excepcional e o cassino rapidamente se tornou um grande sucesso, sendo o primeiro do tipo no Peru. No entanto, a concorrência começou a surgir e Battle, que a essa altura já não tinha mais o controle total, passou a visitar o país com frequência cada vez maior. José Miguel começou a agir no cassino como se fosse um rei em seu castelo, tomando atitudes impulsivas e exageradas. Ele frequentemente aparecia alterado, criando um ambiente caótico, desrespeitando funcionários e causando desconforto com suas ações. Além disso, sua nova companheira passou a interferir nas decisões do cassino, mesmo sem experiência. Isso resultou na substituição de funcionários qualificados por parentes dela, o que gerou ainda mais problemas. O gerente foi o primeiro a sair, seguido pelo chefe de segurança, que alertou Battle sobre a má ideia de certas atitudes em áreas monitoradas por câmeras. Em resposta, José Miguel o acusou de invasão de privacidade e fez ameaças graves. Com isso, a rotatividade de funcionários se tornou constante, já que ninguém queria trabalhar em um ambiente tão desorganizado. O caos impactou diretamente a frequência de clientes. As pessoas buscavam um cassino de qualidade, com uma equipe profissional, algo impossível com tamanha desordem. A situação chegou a um ponto crítico quando o antigo gerente processou o Battle, exigindo uma compensação justa por sua participação no negócio. José Miguel se recusou a pagar e respondeu com ameaças. Durante a investigação do caso, as autoridades descobriram que Battle vivia no Peru com um passaporte falso, o que levou à sua deportação de volta para os Estados Unidos. O cassino ainda funcionou por algum tempo, mas acabou fechando devido às perdas financeiras. A deportação de Battle foi um presente inesperado para as autoridades estadunidenses, que agora tinham a chance de lidar com ele em solo natal. Quando José Miguel partiu para o Peru usando um passaporte falso, as autoridades simplesmente perderam seu rastro. Em teoria, se ele não tivesse agido de forma tão extravagante, como uma versão exagerada de um chefão do crime, poderia ter realmente desaparecido dos radares e administrado sua organização de outro país sem o risco de ser preso. No entanto, ao retornar aos Estados Unidos, as chances de acabar atrás das grades aumentaram drasticamente. As autoridades já tentavam capturá-lo há anos e estavam determinadas a não desistir. Por pouco, eles quase conseguiram. Em uma das ocasiões, estiveram perto de pegá-lo em uma operação arriscada. Eles interceptaram uma ligação de um dos aliados de Battle, que estava organizando um plano delicado para outra pessoa. A partir daí, começaram a monitorar os telefones de José Miguel, esperando que o aliado ligasse
para relatar o resultado da operação. Tudo parecia estar a poucos passos de ser concluído, mas de alguma forma, El Padrino descobriu o monitoramento e parou de discutir negócios por telefone. Era como se Battle tivesse alguém de confiança dentro da equipe de investigação, porque esse padrão se repetiu várias vezes. Sempre que as autoridades estavam a poucos passos de incriminá-lo, José Miguel interrompia qualquer atividade que pudesse indicar sua culpa, escapando no último momento. Outra estratégia para capturar Battle era tentar prender seus aliados mais próximos. Sempre havia alguém da organização atrás das grades, mas ninguém estava disposto a colaborar com as autoridades. José Miguel cuidava muito bem de seus homens enquanto estavam presos. As famílias deles nunca ficavam desamparadas e eles próprios recebiam depósitos regulares em suas contas na prisão. Os operadores de jogos de azar, conhecidos como Bolita Bankers, também permaneciam calados. De vez em quando, eram pegos por atividades como jogos ilegais, lavagem de dinheiro ou sonegação de impostos, mas, mesmo quando admitiam culpa, nunca mencionavam El Padrino. Todos sabiam das consequências de falar, e ninguém queria acabar como Idalia Fernandes, uma testemunha do caso Ernéstico, que foi encontrada sem vida em seu apartamento. Quando Battle foi deportado do Peru por usar documentos falsos, as autoridades viram uma oportunidade de ouro. Falsificar documentos era um delito federal, e essa era a chance perfeita para agir. Alguns meses após seu retorno, depois de resolverem as questões burocráticas, a polícia obteve um mandado de prisão e busca contra José Miguel. Em Miami, os agentes encontraram, entre outras coisas, uma espingarda carregada e uma pistola sem autorização, além de indícios de que Battle apoiava grupos radicais contrários ao regime cubano. Embora esse último ponto não tivesse impacto direto em seu destino, mostrava que ele nunca superou a perda de sua terra natal. Na acusação de falsificação de passaporte, os advogados de Battle conseguiram uma pena suspensa após ele admitir a culpa. No entanto, o caso de posse ilegal de armas foi a julgamento e José Miguel foi condenado a 18 meses de prisão. Ele foi libertado em março de 1999. À primeira vista, parecia apenas um homem de 70 anos com problemas de saúde. Mas, dentro da organização, ele continuava sendo o líder incontestável. Para os membros mais jovens, Battle era praticamente uma lenda. Alguém que construiu um império ilegal do zero, movimentando milhões de dólares por semana e que, ao longo de toda sua carreira, nunca passou mais de 10 anos preso, sempre escapando de punições mais severas por suas ações. Tudo mudou em 2005, quando as autoridades prenderam José Miguel em um caso envolvendo a Lei Rico, relacionado às atividades de sua organização. Eles tinham testemunhas que podiam confirmar a ligação de Battle com uma série de incêndios em pontos de jogos de azar não autorizados. Entre as testemunhas estava Vincent Cafaro, um contato da organização com Tony, que podia confirmar a existência de um esquema para gerenciar operações de jogos ilegais que movimentavam milhões de dólares. Outro testemunho veio de Robert Hopkins, ligado à família Lucchesi, que corroborava as informações de Cafaro. Além disso, as autoridades descobriram casos de lavagem de dinheiro por membros da organização e desmantelaram um sistema no qual Miguelito e Abraham Rides direcionavam os lucros dos jogos para setores legais. Os cassinos também não escaparam. As investigações provaram que eles eram usados para limpar o dinheiro vindo dos Estados Unidos. Em 2006, mais de 20 pessoas, incluindo José Miguel Battle, foram indiciadas no caso, mas apenas 9 enfrentaram julgamento. Alguns admitiram culpa antes do processo, enquanto outros decidiram colaborar com as autoridades. O julgamento durou 6 meses. Após 2 meses de audiências, El Padrino se declarou culpado e foi condenado a 20 anos de prisão. Seu filho, Miguelito, recebeu uma pena de 15 anos. Abraham Rides inicialmente colaborou como testemunha, mas, sem receber benefícios significativos, também foi condenado a 15 anos. Devastado pelo julgamento e com a saúde em declínio, Rides tirou a própria vida. Autorizado a receber tratamento médico em um hospital no exterior,
ele foi acolhido pela Colômbia, onde passou seus últimos anos. Naquela altura, ele já sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica, cirrose hepática, hepatite B e falência renal e hepática. Ele faleceu em agosto de 2007, alvos dessas complicações. Com a queda de Battle e a condenação de seus principais aliados, a organização perdeu sua influência. Por fim, hoje, não há evidências de que ela ainda seja uma força significativa no submundo estadunidense. Salve família! E essa foi a saga de José Miguel Battle, o El Padrino, um homem que desafiou a máfia e viveu uma vida de reviravoltas. O que achou dessa história? Ele foi um gênio ou apenas cruzou todos os limites? Deixe sua opinião nos comentários. Se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história épica como essa. Quer apoiar ainda mais? Cliquem no botão Hyper. E se quiserem conteúdos exclusivos, tornem-se membros do canal agora mesmo. Em breve, mergulharemos em mais histórias obscuras como esta. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.